Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma falha de segurança que é, sinceramente, assustadora de tão comum e poderosa: a injeção de comando de sistema operacional, ou, como a gente conhece no meio técnico, CWS78. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. Parece coisa de filme, né? Como que uma simples informação como um nome de usuário poderia ter o poder de simplesmente deletar um sistema inteiro? Bom, por mais incrível que pareça, essa é exatamente a ameaça que a gente vai desvendar agora. Olhando assim, de primeira, parece só um nome de usuário, gene.do, talvez com um errinho de digitação ali no final. Mas o que vem depois, esse semiponto, rm-rf barra, é um dos comandos mais destrutivos que existem em sistemas Unix. E é aquele semiponto que age como uma chave secreta, transformando um dado que parecia inofensivo numa verdadeira catástrofe digital. A raiz desse problema todo está numa confusão fundamental na computação: a linha tênue entre o que é um dado e o que é uma instrução. A vulnerabilidade acontece exatamente quando um programa é enganado e começa a tratar um dado, como o nosso nome de usuário, como se fosse um comando para ser executado. É aí que a mágica do mal acontece. E o nome técnico para essa confusão toda é CWE78. Basicamente, o que acontece é o seguinte: a aplicação pega uma informação que veio de fora, tipo um nome de usuário, e junta ela direto num comando que o sistema operacional vai rodar. O problema é que ela não filtra, não limpa os caracteres especiais, como o nosso famoso ponto e vírgula. E esses caracteres agem como separadores, enganando o sistema para ele executar um segundo comando, o comando malicioso. Tá, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender de verdade, vamos dar uma olhada num exemplo de código. É aqui que a teoria vira uma ameaça real e bem palpável. Esse trechinho de código aqui ilustra a falha com perfeição. A intenção do desenvolvedor era super simples: listar os arquivos na pasta de um usuário. Só que a variável $username, que vem direto do que a pessoa digitou, é simplesmente colada no final do comando. Não tem nenhuma checagem, nenhuma limpeza, é uma porta escancarada. E essa comparação aqui deixa bem claro onde mora o perigo. De um lado, a gente tem o que o sistema esperava receber, um nome de usuário comum, Jane Doe. Do outro, o que um invasor pode enviar, um mesmo nome, mais seguido do ponto e vírgula e do comando para apagar tudo. E o resultado final é esse: o sistema operacional não enxerga um nome de usuário, ele enxerga dois comandos diferentes para executar em sequência. Primeiro, ele roda o ls, que é inofensivo, para listar os arquivos. E logo em seguida, sem pensar duas vezes, ele roda o devastador rm para apagar tudo, começando da raiz do sistema. O ponto e vírgula foi a porta de entrada. E olha, apagar arquivos é só a pontinha do iceberg. As consequências de uma injeção de comando bem-sucedida podem ser muito, mas muito piores. Vamos ver o tamanho do estrago. O ataque desses que dá certo pode permitir que o invasor faça, praticamente qualquer coisa. Ele pode executar qualquer comando que quiser, passar por cima de proteções como firewalls, pegar os mesmos privilégios da aplicação. Isso significa ler dados sigilosos, modificar ou apagar qualquer arquivo, instalar ransomware, spyware. No fim das contas, o invasor pode assumir o controle total do servidor. Ok, a gente já viu como o ataque funciona e o estrago que ele pode causar. Agora, vamos para a parte mais importante: como a gente se defende disso. A boa notícia é que, com as práticas certas, a prevenção é totalmente possível. A estratégia de defesa se resume a 3 princípios de ouro. O primeiro, e mais importante de todos: nunca, jamais, passe uma entrada do usuário direto para o interpretador de comandos. Fuja disso. Em vez disso, a segunda regra: use APIs que foram feitas para isso, que executam programas passando os argumentos de forma separada e segura. Assim, a entrada é sempre tratada como um dado e não como código. E por último, se não tiver jeito e for preciso montar o comando na mão, a validação tem que ser extremamente rigorosa, permitindo só os caracteres que são absolutamente seguros e conhecidos. Então, no final das contas, o ponto-chave é esse, sabe? É uma mudança de mentalidade. É preciso tratar toda e qualquer informação que vem de fora do nosso sistema como algo potencialmente hostil. É só um dado para ser processado, nunca uma instrução para ser executada. Essa é a nossa linha de defesa mais forte. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. Nos sistemas que a gente desenvolve, ou até nos que a gente usa no dia a dia, onde será que existe essa fronteira, que muitas vezes é invisível, entre os dados que o sistema recebe e as instruções que ele executa? Identificar esses pontos é o primeiro e mais importante passo para a gente construir um software mais seguro para todo mundo.